Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo, aproveitando essa parada da data FIFA, né, que é uma coisa insuportável essa data FIFA, Flamengo vai ficar aí 15 dias sem jogar. Eu estava aqui pensando numa ideia que eu tive, e também nem é segredo, que o Felipe Luiz também pensa nisso, mas assim, é o Saul jogar na direita. Qual a função? O Saul não é aquele ponta veloz, driblador. O Saul, para ficar mais fácil da gente entender, jogaria fazendo o que o Everton Ribeiro fez no passado recente e o que o Gerson vinha fazendo até o Bobão ir lá jogar na Rússia, se esconder no frio da Rússia. É um jogador de meio de campo que vai ocupar ali o lado direito, né? Com as características de um jogador de meio de campo, fazer uma armação, um jogador inteligente e deixar o corredor, deixar a velocidade para o lateral, que pode ser o Emerson Royal, se recuperar, né? Voltar a jogar bem e tal, ou até mesmo o Varela, não tem problema. Isso qualificaria mais ainda o elenco do Flamengo. Atualmente, quem joga ali pelo lado direito são dois jogadores bons, porém irregulares, que é o Plata e o Luiz Araújo. Nenhum dos dois consegue, na minha opinião, acho que na de vocês também, consegue manter uma sequência boa de jogos, né? Tanto o Plata quanto o Luiz Araújo conseguem fazer um jogo muito bom, aí depois passa alguns jogos ali mediano para baixo, até poder voltar a fazer um jogo bom. E isso nessa reta final aí, né? Nós estamos entrando aí no mata-mata das quartas da Libertadores e o Brasileirão está afunilando. Isso é preocupante, na minha visão, né? Visto o que aconteceu no último jogo contra o Grêmio, que o Plata começou de titular, não arrumou nada, entra o Luiz Araújo, também não arrumou nada. Então a gente botando o Saul ali, ele já jogou nessa posição, inclusive, onde ele jogou melhor lá no Atlético de Madrid, teve mais destaque, foi fazendo justamente essa função ali pela direita. Chegou até na seleção espanhola. Acho que o Flamengo sobe de nível, certo? Acho que o Flamengo sobe de nível. Nós vamos ter ali um jogador que já jogou naquela função. O Flamengo já é acostumado a ter essa característica de jogador ali, vide Everton Ribeiro e Gerson, sabe? E nós vamos ter mais jogadores bons, mais jogadores regulares. Eu venho falando muito disso de regular e jogador irregular, sabe? Porque desde que o Jorginho chegou no Flamengo, é impressionante a regularidade de bons jogos do Jorginho. E como é que isso sobe o nível do time? A mesma coisa eu posso dizer do Samuel Lino. O Samuel Lino, desde que chegou no Flamengo, sempre joga bem. Então, assim, e o Saul chegou totalmente fora de forma, né? 2 meses e meio de férias, estava sem clube e tal, não sabia para onde ia. Então, quando ele chega totalmente fora de forma, o Felipe Luiz já bota ele para jogar justamente nessa posição que ele rendeu mais lá no Atlético de Madrid. Só que ele estava fora de forma física, técnica. Agora que ele está melhor fisicamente, ele mostrou toda a sua qualidade jogando ali de volante, junto com o Jorginho. Ele correu os últimos jogos que ele teve titular, correu o jogo todo. Aí eu fui ver, ele tem 30 anos, tá novo. Ele é mais novo que o Arrascaeta, por exemplo. Então a questão física não faria tanto peso assim para ele. E a gente, como eu já disse, subiria de qualidade técnica, que a gente teria vários jogadores regulares no elenco. Acho que o que diferencia o bom jogador para o jogador excelente, ou o bom jogador para o jogador mediano, é justamente manter a regularidade. Por exemplo, no time do Flamengo, os 2 zagueiros são regulares, jogam, né, sempre bem. É claro que vai ter um vacilo ou outro, mas sempre jogam bem. O Alexandre, quando tá bem fisicamente, né, tá tendo muito probleminha de lesão, mas o Alexandre bem,
também é regular. O Arrascaeta nem se fala, né? Samuel Lino também, o Pedro, desde que botou a cabeça no lugar, todo jogo é um gol ou uma assistência ou os dois. Aí bate na ponta direita, a gente cai com Plata e com o Luiz Araújo. Então eu aproveitaria essa data FIFA aí para treinar o Saul nessa função ali pela direita, para encaixar ele, entrosar ele com os companheiros de equipe. Espero que o Felipe Luiz possa fazer isso e acredito que ele vai fazer. Além, na minha opinião, de qualificar o lado direito, que vem sendo um problema, na minha opinião, do Flamengo, a gente abre espaço para ter mais opções dentro do próprio elenco. Por exemplo, hoje, né? O próximo jogo nosso é dia 14 de setembro contra o Juventude, lá em Caxias do Sul. O Saul indo ali pro lado direito vai abrir espaço para jogar Jorginho e De La Cruz, está ótimo. O De La Cruz está numa crescente física, né? Não está mais sentindo a lesão crônica que ele tem. O De La Cruz é um jogador bom, é um jogador importante para o elenco. Aí, agora em outubro, o Pulgar está voltando. Esse mês de setembro tem poucos jogos graças à data FIFA. Foi bom para o Flamengo por esse lado, recuperar o Pulgar. Então o Pulgar estando bem, faz o meio de campo Pulgar, Jorginho, Saul e Arrascaeta. Tá ótimo, né? Aí você vai ter a opção do banco, De La Cruz. O De La Cruz pode entrar no lugar do Pulgar, se o Flamengo precisar ser mais ofensivo, aí dependendo das circunstâncias do jogo, dependendo das circunstâncias do adversário, do que está pedindo o jogo. Então a gente ganha mais opção dentro do próprio elenco. Ganha também o Plata e o Luiz Araújo. Eu não estou descartando esses dois do elenco do Flamengo. Né? O Flamengo estiver lá precisando atacar, precisando ser mais ofensivo, pode tirar o Pulgar, recua o Saul para jogar junto com o Jorginho e coloca o Luiz Araújo ou coloca o Plata. O que eu vejo muito claro para mim é que não dá para o Flamengo, com esse elenco que ele qualificou, não dá para jogar de titular o Plata nem o Luiz Araújo, sabe? Eu acho os dois abaixo dos demais jogadores. E como o Flamengo melhorou muito tecnicamente com a chegada do Samuel Lino, do Jorginho e do Saul, esse desnível técnico fica bem evidente, sabe? Então o Plata e o Luiz Araújo passariam a ser importantes, como já são, para compor o elenco em determinadas situações de jogo e tudo mais. Então acho que seria aí um pulo do gato se o Felipe Luiz treinasse agora essas 2 semanas que a gente tem aí de folga não, né? Sem jogos pelo Brasileirão e pela Libertadores, se ele colocasse o Saul, treinasse o Saul naquela função ali pela direita, que ele tão bem já exerceu no Atlético de Madrid, e a gente teria mais jogadores regulares jogando de titular, né? Mas espero então que isso possa acontecer no Flamengo. Estava pensando sobre isso, resolvi gravar aqui esse episódio. Não sei se vocês concordam ou não concordam, mas enfim, quem quiser comentar, fica à vontade sobre essa ideia aí do Saul jogar, fazendo a função que o Flamengo tão bem teve nos últimos anos com o Everton Araújo e com o bobão do Gerson. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.